viajar a baixo custo. Estamos quase em época balnear e de férias. Por acaso, no verão, eu normalmente prefiro ficar no nosso país, porque temos um ótimo tempo e temos um ótimo património. Até não é muito aconselhável viajar nesta altura, é tudo mais caro, não é? Para fora. E existem épocas específicas em que é muito mais barato e determinados princípios que nos ajudam a viajar a um preço muito mais convidativo. E são essas dicas que eu queria vos enunciar neste pequeno discurso. Há três características fundamentais: a flexibilidade, a persistência e estar bem informado para conseguirmos viajar a um bom preço. Flexibilidade tem a ver com flexibilidade do tempo, ou seja, podemos viajar em determinados dias, não tem que ser naquele dia específico. Por outro lado, devemos procurar sempre dias que não tenham a ver com fins de semana. Por exemplo, normalmente as companhias aéreas são muito mais baratas em dias de semana do que propriamente às sextas-feiras e fins de semana. A flexibilidade para aproveitar as oportunidades, embora sejamos em mente um determinado destino, mas pode surgir uma ótima oportunidade de viagem para outra a bom preço e a pessoa pode mudar de planos e estar disposta a isso. A persistência no sentido de procurar bem. E estar bem informado, porque realmente há promoções que são de ocasião e aparecem num dia e no outro já não existem. Há dois pesquisadores que eu selecionei para... Já sabemos que o custo da viagem normalmente aumenta, as duas componentes que mais participam com o aumento do custo é o alojamento e o transporte. Neste caso vou começar pelo transporte. Hoje em dia é muitas vezes mais barato viajar de avião propriamente, sobretudo para destinos mais longínquos e até mesmo na Europa, de carro ou comboio. Com a introdução das low cost, então no mercado é um dado adquirido. Há dois pesquisadores que eu recomendo quando se pensa em viajar, o Monde e o Skyscanner. Porquê? Porque têm diferentes sistemas de pesquisa nos seus resultados que possibilitam encontrar ligações a baixo preço. No mundo tem a vantagem de pesquisar voos para um destino com regresso de outro, ou seja, a pessoa pode ir para um destino, depois viajar intermediamente no outro transporte e regressar no outro. Isto em termos de companhia aéreos, em termos de nomenclatura da aviação, chama-se o OpenJoe. Outros agregadores recomendáveis são estes dois, o Dohop e o Vayama. O segundo princípio, para além de utilizar estes tipos de motores que podemos realmente utilizar para diminuir o custo da viagem, é verificar que companhias vão para o destino. Por exemplo, no Skyscanner aparecem do lado direito dos resultados de pesquisa principais operadores nesta rota. Porquê? Porque há companhias que depois ainda têm preços mais simpáticos, porque pode haver intermediários mesmo nestes motores de busca. E a companhia pode ter uma oportunidade naquele momento, deve-se sempre, para além de vermos as rotas mais baratas, depois ir verificar e checar no próprio site da companhia. Se o destino tiver vários aeroportos, por exemplo, para Londres, eu vivi entre Londres e Lisboa durante vários anos, eu nunca punha só um aeroporto, apesar de gostar mais de Heathrow, punha muitas vezes todos, como aparecer pelo menos Gatwick, e diminuía muito o custo da viagem. Londres é um bom exemplo. A procura de datas, como eu já tinha referido, de voos alternativas, a flexibilidade é muito importante, às vezes os preços variam só de uma pesquisa, mais 2 dias, partimos 2 dias depois ou 2 dias antes, há uma grande variação de preço, tudo tem a ver com a oferta e com a procura, e daquele dia pode ter havido mais procura, logo isso fez subir os preços. Voar a meio da semana, como já tinha referido, é mais barato que viajar às sextas, sábados e domingos, além de feriados, claro. A tarifa pode variar entre 40% e 50% entre os 2 dias consecutivos, independentemente até do dia da semana. Daí essa pesquisa flexível por datas ser importante. Visite os sites, como eu tinha referido, das companhias aéreas, identificar as companhias preferenciais em termos de preço, claro, e até a duração da viagem. Confirmar os preços diretamente nos sites da companhia. Nos sites da companhia é realmente a altura ideal em que temos mais informação sobre os voos dessa companhia e, portanto, vamos ver os preços em formas de calendário e descobrir voos muitas vezes mais baratos se viajarmos no dia anterior ou no dia seguinte, porque aparecem os dias da semana todos, da ida como na vinda.
Ter atenção aos tempos de ligação nos aeroportos e ao número de escalas. Como é evidente que o preço é um fator determinante, mas não pode ser tudo, não é? Se eu demoro 2 dias para chegar a um sítio e não me importo pagar mais 20% para demorar um dia, muitas vezes. Daí a importância de reservar e confirmar o tempo total da viagem. Estudo de rotas alternativas. Isto até é muito importante, tendo em conta estas cidades que normalmente oferecem preços fantásticos, como Londres, Madrid, Frankfurt e Milão, que são exemplos de hubs, têm sempre ligações muito mais baratas e que, se nós fizermos escala nestas cidades até para outros continentes, muitas vezes diminuímos muito o preço. Por exemplo, em Portugal, se vamos viajar de Portugal, o preço para uma viagem de Londres, Madrid, muitas vezes é irrisório, mas ainda é mais irrisório se viajarmos do Porto ou de Faro, e se calhar até nos dá muito mau jeito fazer essa viagem de comboio. O mesmo das pessoas do Porto, sobretudo para determinados destinos, os do Porto conseguem preços muito mais baratos em Lisboa, se for de longa duração e não low cost. Eles não low cost, em princípio, a destinos da Europa até estão bem servidos. Reservo os voos sem hesitar. Também chamo a atenção para este aspecto, porque realmente a velocidade de preços nas companhias alteram-se de um momento para o outro. E, portanto, hoje conseguimos uma oportunidade e amanhã podemos não conseguir. Mais dicas para comprar voos baratos é comprar os voos com antecedência. Quando eu digo antecedência, estamos a falar de 10 meses. Já lá vai o tempo em que 2 meses chegavam. Não, as grandes variações de preços muitas vezes têm a ver com isso. Porque as companhias, para conseguirem liquidez, lançam estes preços muito baratos a 10 meses. A pesquisar regularmente, claro, criar alertas para aquelas datas, porque às vezes há variações das companhias de preços para aquelas datas, quando temos tempo, ainda a viagem ainda ainda falta muito para a data. Esteja a par das promoções das companhias aéreas, basta subscrever nas companhias que nós selecionamos. A Lufthansa é uma companhia ótima em termos de preço, assinar as newsletters para ver as oportunidades que eles têm. Ser flexível no destino, eu já tinha referido isso. A flexibilidade no destino é realmente bastante importante. Porque há oportunidades que surgem hoje para um destino que não surgem amanhã e a pessoa pensa que eu quero ir para Paris, mas também posso ir para Milão ou posso ir para a República Checa, porque também não conheço. E acumular milhas de passageiro frequente. As companhias como a TAP lançam campanhas que permitem usufruir dos bilhetes prémio e com metade das milhas ou um quarto consegue-se bilhetes a preço ótimo. Agora, no alojamento, vou referir muito rapidamente, temos sites, os americanos dominam claramente, Airbnb e HomeAway são sites americanos, o Guest to Guest também, consegue-se alojamento e oportunidades fantásticas. O Freebird Club é um site novo para a terceira idade, para poderem viajar para uma mesma casa, mas em vez de ocuparem a casa toda, podem ocupar só o quarto e uma casa de banho. Isto implica estar sempre o dono da casa presente, para gerir esses encontros das várias pessoas. O Intervac foi lançado há mais de 40, 50 anos, foi pelos franceses e pela necessidade dos professores franceses de trocarem de casa devido aos concursos. E depois ganham a dimensão de programa de férias, é a troca de casa pura. Eu quero ir passar uma semana a Londres e há um inglês que põe lá um post, quer vir a Portugal ou Lisboa, eu troco de casa simplesmente. Guest to Guest é um recente inspirado no Intervac. Depois, penso que já apresentei em conclusão rapidamente vários princípios para viajarem mais barato em termos de companhias aéreas e de alojamento. Deixo apenas este livro, A Arte de Viajar, que para mim é um dos melhores livros de viagem, do Alan Bolton. Ele descreve esta viagem e os vários gostos e influência que as viagens tiveram em determinadas personalidades, como o Flaubert, o Hopper, o Baudelaire, Van Gogh, Ruskin, pintores, o Hopper, um grande crítico de arte, inglês.